Diz assim a palavra de Deus: assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo de nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, para as ofertas dos sábados, das festas de lua nova e das festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer propiciação por Israel e para as necessidades do templo de nosso Deus. Também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha do templo de nosso Deus, no tempo determinado, para queimar sobre o altar do Senhor, o nosso Deus, conforme está escrito na lei. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de nossas colheitas e de toda a árvore frutífera. Conforme também está escrito na lei, traremos o primeiro de nossos filhos e a primeira cria de nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo de nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. Verso 37. Além do mais, traremos para os depósitos do templo de nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores, de nosso vinho e azeite. E traremos o nosso dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem os dízimos, e os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos ao templo de nosso Deus, aos depósitos do templo. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário. É onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo de nosso Deus. Até aí, meus irmãos, para a exposição desses últimos versículos, desse capítulo 10 de Neemias, eu gostaria de começar com uma ilustração. A ilustração é a seguinte: conta-se a história de um fazendeiro que anunciou à sua esposa que a melhor vaca que possuíam havia dado à luz bezerros gêmeos. Um era vermelho e o outro branco. Temos de dedicar um ao Senhor, declarou ele com orgulho à esposa. Qual deles? Ela perguntou. Vamos esperar. Quando formos vendê-los, saberemos qual é do Senhor. Alguns meses mais tarde, o fazendeiro entrou repentinamente na casa com más notícias. O bezerro do Senhor morreu. Como eu disse, hoje à noite nós vamos encerrar esse 10º capítulo de Neemias, vendo aqui o terceiro compromisso que eles reassumiram diante de Deus, de se comprometerem publicamente, sob maldição e sob juramento, de seguir a lei de Deus e obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor. Domingo retrasado nós vimos acerca dos casamentos mistos. Domingo passado nós vimos acerca da importância do sabático ou do domingo e também do descanso sabático à terra, no contexto que nós vimos na semana passada. E hoje nós vamos ver o compromisso do povo em relação não só ao templo, não só as responsabilidades financeiras do templo, mas como isso repercutia na adoração. É interessante que a construção do templo foi uma ocupação dos exilados antes da chegada de Neemias. Antes deles chegar, os exilados que antecederam a sua chegada já haviam se preocupados com isso. O templo era o centro de tudo. A adoração a Deus é o centro de tudo. E eles sabiam muito bem disso. E você pode perceber que Neemias não só estava envolvido com a reconstrução da muralha, mas nós temos visto com a reconstrução do povo. E ele vai além. Aqui nós vemos que ele também estava envolvido na reconstrução da adoração a Deus, o Deus daquele povo, e é por isso que
esses últimos versículos foca nesse intuito. Eu não sei se durante a leitura você percebeu, mas a frase templo de nosso Deus é usado pelo menos 9 vezes. E esse templo do nosso Deus é exatamente esse templo que da época foi restaurado. E o povo se compromete, debaixo de maldição, cumprirem aquilo que eles estavam colocando diante de Deus naquele acordo assinado, lá no capítulo 9 que nós vimos. Eles estavam dispostos a obedecer aquilo que Deus falava quanto ao seu templo, quanto à adoração, nos pormenores. E lembrando que não só envolvia essa questão financeira, embora nós vamos ver que o texto começa com um tributo, com um imposto anual. Mas esse templo, meus irmãos, só um detalhe importante, não é o templo com toda aquela magnificência do templo construído da época de Salomão. Se você olhar no livro anterior a de Neemias, Esdras, você vai ver que enquanto o povo estava restaurando o templo, parte se alegrava da centralidade de novo, da importância daquele espaço, da santidade que ele representava, que era do próprio Deus, manifestando a sua glória na terra. O povo alegre e satisfeito. A outra geração que havia visto aquele templo glamuroso e belo da época de Salomão chorava, porque não se comparava aquele templo com aquele que antes fora construído em primeiro lugar. Esqueça qualquer réplica barata de São Paulo, chamado como o Templo de Salomão. Não se compara com o templo que Salomão havia feito, obedecendo a um desejo do coração de Davi, que não construiu aquele templo, mas Deus o agraciou, através do seu filho, fazer um templo tão belo, que até então foi destruído. Se você olhar em Ageu, no capítulo 2, há uma promessa maravilhosa, que Deus chama a atenção do seu povo, dizendo: não olhem para esse pequeno templo, ou com a pequena glória, por assim dizer, que ele tem comparado ao primeiro, porque o templo que vocês vão conhecer, esse humilde templo que vocês olham, é só uma sombra apontando para o templo dos templos. E sabe qual era a promessa de Ageu no capítulo 2? Cristo Jesus. Ele é o templo de Deus no meio do seu povo. E aquilo que o povo chorava, eles não estavam entendendo o que Deus estava fazendo na história, porque o maior templo ainda viria, e não era de Salomão, era o próprio Deus encarnado. Essa é a ideia de João, lá nos primeiros versículos do capítulo 1, até os versículos 18, esse Deus que tabernaculou, ou seja, se fez carne, habitou no nosso meio, é Jesus sendo esse templo, esse Deus encarnado no nosso meio. É por isso que nenhum prédio, por mais fabuloso, por mais belo que seja, ele não tem condição de receber a glória desse Deus, que nem mesmo o universo pode conter. Salomão, quando consagrou aquele templo, ele entendia isso, mas Deus se condense, vindo na pessoa bela e gloriosa do seu Filho Jesus. Esse é o templo. E aqui, como igreja, independente do número de pessoas, nós somos esse corpo, esse templo desse Cristo. E é esse templo que nós temos que nunca perder de vista. Mas aqui nesse templo, nesse contexto, desse espaço sagrado, que eu fiz essa liturgia de abertura para a gente resgatar a santidade de um local que nós nos reunimos como igreja, vocês vão ver que o povo se compromete. Eles entendiam a importância daquele espaço sagrado. Eles entendiam a importância das pessoas envolvidas naquele trabalho, naqueles rituais de adoração a Deus. Eles sabiam que eles não poderiam se aproximar de Deus a não ser que algum animal fosse sacrificado. Não havia aproximação do homem pecador com o Deus Santo a não ser que houvesse derramamento de sangue. E todo aquele ritual, eles entendiam da importância. E aí Hebreus, como nós vimos na abertura, faz mais sentido, de que não era o sangue daqueles animais, porque nem todos os animais do planeta poderiam remover pecado, apenas do único sacrifício, que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Jesus poderia nos dar acesso ao Pai, graças à sua morte expiatória. E aqui nós vemos praticamente 4 pontos que eles se comprometem em manter aquele local sagrado. Eles entendiam da importância daquele local, especialmente da santidade de Deus, através de todo aquele ritual de adoração. Os impostos do templo, versos 31 e 33,
primeiro ponto. Segundo, as provisões adicionais para o templo, verso 34. E os primeiros frutos e a dedicação dos primogênitos, você vai ver o verso 35, a primeira parte do verso 37. E finalmente, o dízimo, talvez que você ouça mais, mesmo que erroneamente nos nossos dias, mas é bíblico, dízimo é bíblico. Então nós vemos a segunda parte do verso 37 e o verso 39 acerca do dízimo. Olha comigo o verso 32, desse capítulo que eu acabei de ler. Capítulo 10, verso 32. Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo de nosso Deus. E aí, não vou ler de novo o verso 33, mas essas 4 gramas teria que arcar com todas as responsabilidades financeiras do versículo 33 e os seus pormenores. O que é essa 4 gramas, meus irmãos? Era um imposto anual de 4 gramas de prata. Isso era anualmente o imposto recolhido. E esse imposto era um lembrete para o povo de Deus, que ele havia pago um preço para livrá-los do Egito, livrá-los da escravidão do Egito, e que eles deveriam se comportar como pessoas que pertenciam a esse Deus. Mais tarde nós sabemos o preço que Deus paga pela salvação e redenção, não só do povo de Israel, mas de todos aqueles que iriam confessar Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Originalmente esse imposto, ele foi usado, se você ler, pode ler na sua casa, lá em Êxodo, no capítulo 38, esse imposto era usado para as bases dos ganchos de prata, e no tabernáculo, naquele tabernáculo no meio daquele arraial do povo de Israel que ainda era peregrino no deserto, Mas nos anos seguintes, esse mesmo imposto anual ajuda a cobrir com as despesas do ministério do templo, com todos esses detalhes que eu no versículo 33. Olha o segundo ponto que eles se comprometem, as provisões adicionais para o templo, verso 34. Também lançamos sortes sobre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo de nosso Deus, no tempo determinado, para queimar sobre o altar do Senhor, o nosso Deus, conforme está escrito na lei. Eu não sei se vocês já ouviram uma frase que diz que aquilo que é dever de todos não é dever de ninguém. Aquilo que é dever de todos acaba não sendo dever de ninguém, porque o todos acaba um esperando para o outro e ninguém faz. Aqui eles não fizeram isso, não era um dever de todos. Eles de maneira específica escolhem por sorteio uma família que durante o ano todo iria ter essa função. Você pode checar também na sua casa, Levítico capítulo 6, da importância da madeira no templo. Não só para queimar os sacrifícios, mas também para manter uma chama acesa no templo, o tempo todo, e era necessário madeira. E aqui é interessante porque aqueles exilados que retornam para Jerusalém, o número agora é muito menor, e não dá agora é necessário fazer uma escala, por assim dizer, pelo menos anualmente, para uma família ser responsável, para que não falte lenha lá no templo, para isso, de maneira específica, essa queima dos animais por sacrifício, e essa chama que nunca deveria se apagar diante da presença de Deus. Terceiro comprometimento deles, olha o verso 35, que é a primeira parte do verso 37 comigo. 35. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de nossas colheitas e de toda a árvore frutífera. E olha comigo a primeira parte do versículo 37. Além do mais, traremos para os depósitos do templo de nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e do nosso vinho e azeite. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui? Que compromisso é esse? O povo de Israel entendia que tudo que eles tinham vinha das mãos de Deus. Tudo. A condição, a saúde para trabalhar, a inteligência para desenvolver qualquer coisa na época,
A semente que eles plantavam, eles não tinham domínio, eles não tinham controle, que ela realmente morresse, depois brotasse, crescesse e produzisse frutos. Isso era uma obra exclusiva de Deus. Até a sua responsabilidade, a sua condição de fazer o que você faz, vem de Deus. Mas a maioria das coisas, especialmente os resultados que você lança a fazer, vem dele. E o povo entendia que tudo que eles tinham, as primícias, ou seja, o melhor que eles poderiam colher, era de Deus. Eles queriam honrar a Deus, reconhecendo que tudo vinha dele e tudo voltava para ele. E é isso que eles dedicam ao Senhor, e sem dúvidas é um exemplo para nós. Provérbios capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Porque Deus salvou da morte, e aqui a gente entra também em eles consagrarem os primogênitos, ou seja, os filhos e também os primogênitos entre os animais. Eles consagram a Deus. Por quê? Porque eles sabiam que no Egito, o que os salvou daquela última praga foi a morte, não dos primogênitos do povo de Israel, mas de um animal no lugar do primogênito. Eles sabiam que agora eles precisavam trazer à memória sempre isso, consagrando a Deus algo que lá no passado Ele não pediu para eles, mas era necessário ter isso vívido na memória. Que houve um derramamento de sangue no lugar de todos os filhos das famílias do povo de Israel. Eles não foram poupados porque eles eram melhores do que o povo do Egito, do que os egípcios, não, porque aquele cordeiro havia sido morto, aquele sangue daquele animal foi passado nos umbrais da porta, e agora eles fazem isso em obediência. Você pode checar lá em Êxodo capítulo 13, Levítico capítulo 27, o porquê dessas primícias, o porquê dessa consagração, não só dos frutos, não só dos animais, mas também dos filhos, os primogênitos. E é interessante, se você olhar em Lucas capítulo 2, verso 22, Maria e José, como bons judeus, eles levam Jesus para consagrar o Senhor como primogênito. E aquele casal pobre oferece aves, rolinhas, mas era necessário que algum animal morresse, consagrando o primogênito. E é interessante porque Jesus era o único que não era necessário consagração, porque ele sempre foi, sempre será santo. Ele foi o único ser humano que jamais pecou e jamais podia pecar. Mas por que então que eles fazem isso? Porque ele, até nisso ele se submete em semelhança a nós. Era necessário que Jesus cumprisse toda a lei. E ele responde ao seu primo João Batista, quando ele vem a João Batista para ser batizado, e João Batista quase recusa: é o Senhor que tem que me batizar, não eu batizá-lo. E ele vai dizer: João, é necessário que assim seja, para que se cumpra toda a justiça. Jesus cumpriu toda a justiça no nosso lugar, nos mínimos detalhes de toda a exigência da lei de Deus. É por isso que nenhum ser humano que já nasceu, que vai nascer, tem condição de cumprir as exigências desse Deus santo e justo. É por isso que não há religião nesse mundo que possa fazer isso, no seu lugar ou no meu lugar, porque só Cristo cumpriu a lei desse justo e santo Deus nos pormenores. E cá entre nós não é só os 10 mandamentos, são mais de 300 leis especificadas no Antigo Testamento. Jesus cumpriu todas com excelência no nosso lugar. É por isso que não é o seu esforço que te leva mais próximo de Deus, mas o que Cristo fez no seu lugar, e agora nos dá esse acesso a esse Deus. É agora, graças à vida perfeita que Jesus viveu, que você não precisa viver. Ele já viveu. O pecado que habita em você e habita em mim não me dá condição de viver de maneira perfeita e justa, como Deus exige que vivamos. Jesus já fez isso. E por outro lado, é por isso que Jesus morreu na cruz, porque a sua vida e a minha vida, desde quando você nasceu, no passado, no presente e no futuro, você vai continuar sendo pecador, e era necessário que alguém morresse no seu lugar, e Deus fez isso, oferecendo o seu próprio filho, pagando esse preço, que dízimo nenhum devolve, oferta nenhuma vai devolver a Deus o que Ele já nos deu. E aí faz sentido na nossa mente, no nosso coração, porque nós queremos obedecer esse Deus.
E sem dúvidas agora não é para cumprimento da lei. De certa forma sim, porque no Novo Testamento também existe lei. Mas agora nós estamos de uma lei muito maior. A lei chamada amor. Agora o Espírito Santo coloca em nós um desejo que a maioria das pessoas do Antigo Testamento, a não ser que o Espírito Santo tomasse posse delas, teriam, que é o desejo de obedecer. Não só o desejo, mas a condição de obedecer. E é isso que significa esse sacrificar a Deus, ou devolver a Deus as primícias, o nosso melhor, não só do que temos, mas inclusive dos nossos filhos. E por último, o dízimo. Eles se comprometem com o dízimo. Versículo 37 ao 39. Além do mais, traremos para os depósitos do templo de nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído. Desculpa, a segunda parte do 37. A primeira parte do 37 eu já li, desculpa. Segunda parte do 37. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. 38. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem os dízimos, e os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos ao templo de nosso Deus, aos depósitos do templo. E 39, o povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário. É onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo de nosso Deus. Meus irmãos, a palavra dízimo, ou 1/10, ou a 10ª parte, é isso que significa. É interessante, dentro desses últimos versos aqui, do 38 até o 39, e eu vou usar outras referências bíblicas, só para vocês entenderem como eles faziam com essa 10ª parte de tudo que eles tinham, de toda a renda, ok? Primeiro, os judeus deveriam trazer 1/10 da sua produção. Tudo que eles colhiam, 10ª parte, eles traziam para o sustento dos levitas, ok? Você pode checar na sua casa, Levítico capítulo 27, do verso 30 ao 34. Essa é a primeira parte. E aí, o que os levitas, depois de receberem dos judeus essa 10ª parte, os levitas então deveriam tirar o dízimo dos dízimos. Da 10ª parte, eles tiravam uma 10ª parte para os sacerdotes. Você pode checar lá em Números, capítulo 18, do verso 25 ao 32. Terceiro, os judeus também deveriam dar o dízimo dos 90% que restava para as festas anuais. Então, a primeira coisa, a 10ª parte era levado para os sacerdotes. Mas daqueles 90, também tiravam o dízimo, a 10ª parte, para as festas anuais. E é interessante que no fim, a esses 2 dízimos que entravam no templo, na casa de Deus, eles acrescentavam um 3º dízimo, sabe para quê? Para cuidar dos pobres, das viúvas, dos órfãos. Você pode checar lá no capítulo 14, Números, versos 28 e 29. Meus irmãos, todas as vezes que o povo de Deus sofria de alguma forma, quando a vida espiritual do povo de Israel estava em baixa, o templo, a adoração era afetada. E é interessante que quando a vida espiritual do povo estava em baixa, com certeza a produção daquele povo estava em baixa, eles estavam em desobediência. Nós falamos muito que Deus é fiel, mas Ele é fiel das 2 formas, tanto nas bênçãos quanto nas maldições. Nós temos a bênção dele na obediência e também temos a maldição de Deus na desobediência, e isso era muito claro no Antigo Testamento. Ele deixa isso claro em Deuteronômio capítulo 28, as 2 estradas da bênção e da maldição. E é interessante que quando o povo sofria alguma forma de disciplina da parte de Deus, e nós já vimos que a disciplina da parte de Deus levava o povo a clamar, e Ele demonstrar da sua graça e misericórdia imerecidamente com o seu povo. Todas as vezes que eles sofriam a disciplina de Deus, o templo era afetado, os sacerdotes deveriam viver de outra forma. Eles não viviam apenas na dependência do que era trazido, porque consequentemente afetando, eles deveriam sair do templo, eles deveriam fazer qualquer outra coisa,
E isso afetava, por fim, a adoração a Deus. A adoração a Deus. E eu queria concluir dizendo o seguinte: como que nós podemos aplicar no nosso contexto tudo isso que nós ouvimos nesses versos? E eu queria usar uma frase, na verdade, um enxerto de um expositor que eu gosto muito, inclusive ele era o pastor antes de Lloyd Jones. Ele diz o seguinte, abre aspas: enquanto a casa de Deus hoje não é mais material, mas espiritual, o material ainda é um símbolo muito real do espiritual. Quando o templo de Deus, em qualquer localidade, é descuidado, é um sinal e evidência de que sua vida espiritual, sinal da evidência de que a vida espiritual da igreja está em baixa. Fecha aspas. Meus irmãos, esse templo, esse prédio, diz muito, especialmente para aqueles que não conhecem a nossa igreja. Diz muito para aqueles que passam lá fora. É interessante que no culto, as pessoas presentes ou não também dão uma mensagem para as pessoas que passam lá fora. É por isso que a gente cuida da calçada, é por isso que a gente cuida da fachada da igreja, porque as pessoas lá fora que olham um templo caindo aos pedaços, sem dúvidas, eles vão questionar que amor é esse, que Deus é esse, que as pessoas não se importam nem onde eles se reúnem publicamente. É por isso que nós queremos fazer uma reforma no nosso banheiro. É por isso que nós queremos fazer uma fachada bonita. Não, nenhum motivo equivocado por trás disso. É que, querendo ou não, meus irmãos, nós estamos passando uma mensagem para o nosso bairro. É por isso que a gente arruma a calçada para não ter mais mato na calçada. Nós estamos passando alguma mensagem para as pessoas que não conhecem o evangelho que você e eu conhecemos. As pessoas não sabem das dificuldades financeiras que nós temos. É por isso que nós precisamos cuidar da casa de Deus nesse aspecto. E aqui, como esse homem de Deus disse, eu concordo com ele. Embora a igreja não é um espaço, é corpo de Cristo, mas nós passamos uma mensagem para as pessoas que não conhecem essa realidade espiritual. E é por isso que nós temos que tomar cuidado nesse sentido. E com certeza, repito, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita na sua igreja. Mas sem dúvidas, o lugar da adoração pelo qual nós nos reunimos deixa claro para as pessoas de fora ou que honramos ou desonramos. E quanto às pessoas, um homem de Deus disse algo que eu concordo plenamente. Ele falou que muitas vezes, algumas igrejas, o seu descompromisso é tão grande com as reuniões de oração, que é melhor que eles nem abrissem as portas. Porque quando eles abrem as portas, as pessoas não vêm orar, as pessoas que passam lá fora e não conhecem, olham para dentro e falam assim, que Deus é esse, que ninguém se compromete nem sequer uma hora com oração. E nós estamos desonrando esse Deus na nossa comunidade, com o nível de compromisso que nós temos, especialmente com as reuniões que nós temos pelo menos 2 vezes na semana, no culto público de domingo ou na reunião de oração. Meus irmãos, nós estamos passando uma mensagem, boa ou ruim, quando nós abrimos essas portas físicas desse templo. Nós estamos passando uma mensagem para o incrédulo do seu compromisso com Deus, em relação àquilo que nós falamos no domingo passado, do seu compromisso com Deus com o descanso, nos domingos, onde você não se compromete a trabalhar, porque você confia que Deus é o seu provedor, inclusive do seu trabalho, e você não vai substituir esse Deus idolatrando o seu trabalho, e trabalhando no dia daquilo que Ele deixa claro que não é o dia para você trabalhar. Nós estamos pregando o Evangelho, mesmo de bocas fechadas. A nossa atitude diz muito. E voltando nesse contexto, o templo diz muito. Quando alguém vai acessar o nosso banheiro, seja masculino ou feminino, meus irmãos, quebra o meu coração, entristece o meu coração, porque nós precisamos mostrar para as pessoas que tudo que nós fazemos é com excelência, inclusive aonde nós nos reunimos. Davi, a melhor fase de Davi, sabe quando foi? Foi quando ele estava no seu palácio, e ele diz assim para Natã, eu estou num palácio, e a arca de Deus está numa tenda. Foi a melhor fase de Davi, a parte que ele foi mais humilde,
porque ele sabia que Deus, tudo que ele era, tudo que ele tinha, tudo que ele fazia era graças a Deus. Ele queria honrar a Deus, e ele estava num palácio, e a arca de Deus numa tenda, humilde e simples. E aí quando ele fala para Natã fala, segue o seu coração, e depois Deus fala com Natã e fala, não, Davi, você não está entendendo, eu não preciso disso. Mas Deus honra o desejo de Davi, porque era um desejo genuíno. E ele fala, mas o seu filho vai fazer. E mais tarde nós vamos entender que aquela tenda humilde, da presença de Deus no meio do povo, era o próprio Cristo, nascendo humilde na estribaria. Mas nós não negligenciamos, meus irmãos, esse local. É por isso que a gente agradece o John e a Joyce por fazer um trabalho tão bom na limpeza aqui, mensalmente. É por isso que nós agradecemos, e nós precisamos de zeladores que me ajudem a cuidar do espaço físico desse local. É por isso que nós queremos agora levantar uma oferta para consertar esses banheiros, deixar ele mais bonito. O seu banheiro da sua casa, você relaxa? Você deixa relaxado? A sua sala, a sua cozinha, você não quer ter um local confortável? Um local que depois de um dia cheio você volta para casa, aquela sua zona de conforto. Nada errado com isso, meus irmãos. Por que a casa de Deus é diferente? Por que nós não podemos pensar como Davi? Se as nossas casas não falta nada naquilo que é conforto, até mesmo luxuoso, nada errado nesse sentido, por que nós negligenciamos a casa de Deus? Nós precisamos inverter essa ordem. Inverter essa ordem. Porque nós queremos honrar a Deus com excelência. E voltando à ilustração que eu usei daqueles 2 bezerros gêmeos, aquela história aplica muito bem quanto àquilo que nós queremos consagrar a Deus, ou prometemos a Deus algo, e com o tempo, meus irmãos, nós sacrificamos aquilo que na verdade era para ser de Deus, e revela muito bem onde estava o nosso coração da primeira vez que nós tentamos consagrar alguma coisa a Deus. Revela muito bem quem é o nosso Senhor, se é as finanças ou se é Deus. Hoje nós não temos que fornecer animais, ninguém aqui tem sítio para trazer as primícias. É interessante que em uma outra igreja, num contexto rural, uma igreja fazia o culto das primícias, era muito bonito, porque a maioria era sitiantes, fazendeiros, eles tinham terra e eles faziam um culto anual de trazer os frutos da terra. Tinha café, tinha abóbora, tinha hortaliça, era um culto muito bonito. E eles faziam anualmente para honrar a Deus, para que Ele abençoasse a produção deles, ou também que eles deixassem claro de onde vinha a produção que eles tinham. Era muito bonito aquele culto. A gente não faz isso no contexto urbano, é lógico, mas nós podemos oferecer a Deus as nossas ofertas, seja ela aquilo que não tenha que sacrificar o seu financeiro, mas você quer confiar no Senhor nesse sentido, para abençoar o templo, para abençoar tudo que acontece aqui. E eu quero encerrar, qual que é o princípio do dízimo para nós hoje em dia. E eu quero te dizer, talvez você vai ficar surpreso, ou não, talvez você já ouviu isso antes, mas no Antigo Testamento era 10%, no Novo Testamento é 100%, é muito mais alto, é muito mais alto. Se você olhar em Atos, a igreja primitiva, eles tinham tudo em comum. O mais rico vendia para que o mais pobre não faltasse. Eles tinham tudo em comum. Não havia desigualdade. Era 100%, tudo era de Deus. A pergunta não é quanto somos obrigados a dar. Você não é obrigado a dar o seu dízimo. Na verdade, você não dá nada a Deus, que já não é dele. Você devolve a Deus, porque tudo é dele. Mas a pergunta que eu quero deixar para vocês não é quanto você traz desse 100%, mas é o quanto que você guarda para si mesmo e você não confia de novo em Deus como o seu provedor. O mínimo, meus irmãos, é 10% para que nós possamos pagar a luz desse lugar, a água desse lugar. E eu agradeço a Deus pela liderança da nossa igreja que tem cuidado da minha vida, da minha família, honrando com a minha cômora pastoral. Ainda não tenho 100% da igreja, ainda tem uma pequena porção que o nosso presbitério me abençoa, mas eu agradeço a Deus, porque o que nós temos feito já, em toda a história dessa igreja, ainda não foi feito. E sem dúvidas, porque a nossa liderança assume um compromisso com o obreiro dela. E Deus já tem nos abençoado
muito mais do que nós esperávamos dele. E meus irmãos, revitalização de uma igreja é 5 a 7 anos para nós vermos resultados. Nós ainda não chegamos nem no segundo ano e nós já estamos vendo fruto de revitalização. É porque Deus tem abençoado o compromisso que essa igreja fez com a minha vida e com a minha família. E graças a Deus não nos tem faltado o necessário. E nós agora já estamos tendo condição, não financeiramente falando, mas abençoando a 4ª igreja. E vocês viram no domingo passado, nós recebemos uma família que vai abençoar uma outra igreja, que no final desse ano, se não fizéssemos nada, fecharia as portas. Olha a alegria que nós estamos tendo, olha a bênção de Deus sobre nós. E eu quero ler as palavras de Jesus quanto a esse princípio. Onde está o nosso coração quanto ao financeiro? Ele diz o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ninguém pode servir a 2 senhores, não podeis servir a Deus e às riquezas. E por último, hoje nós vemos a tendência de tantos pastores deixando o ministério para trabalhar de maneira secular. Não porque eles querem, alguns escolhem isso, outros porque a igreja não está honrando o seu obreiro. E eles vão fazer qualquer outra coisa, eles não se dedicam à palavra, eles não se dedicam à visita, eles vão fazer outra coisa, porque eles precisam cuidar dos seus filhos, da sua esposa, porque a igreja está faltando com eles nisso. Isso é uma tendência, infelizmente, desses 2 lados no nosso país. Pastores deixando os púlpitos ou as suas igrejas para fazer outra coisa, porque eles estão sendo gananciosos, outros por motivos legítimos, porque a igreja não está honrando com eles nessa área financeira. O apóstolo Paulo diz que aqueles que pregam o evangelho devem viver do evangelho, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14. Ele diz também no versículo 11, ele diz ainda que aqueles que semeiam as coisas espirituais podem recolher bens materiais daqueles a quem ministram, versículo 11 do capítulo 9 de 1 Coríntios, e no versículo 13 de 1 Coríntios capítulo 9, ele vai dizer: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E que servem ao altar, do altar tira o seu sustento? O princípio bíblico é muito claro, meus irmãos. O trabalhador é digno do seu salário. O salário do pastor não é um favor que a igreja faz, é uma obrigação imposta a ela, uma obrigação imposta pelo próprio Deus nesse sentido. 1 Timóteo 5, versículo 18. E eu quero encerrar dizendo que, ao concluir esse capítulo 10, nós vemos aqui o compromisso do povo, que sem dúvidas aplica a nós. O compromisso do povo de Deus nessas 3 áreas. Primeiro, a igreja cristã, o povo de Deus, casando-se entre cristãos, estabelecendo lares cristãos, cristãos enxergando o seu tempo, sua vida, saúde, habilidades e influências como dádivas de Deus, dos quais eles são mordomos. Tudo que temos, nós vamos prestar contas a Deus. E cristãos generosos, face às necessidades daqueles ao nosso redor. E quanto às ofertas? 10%, pelo menos, do dízimo. Honre o Senhor. Isso é bênção para vocês. Se você não dizima, você está colocando o seu dinheiro num saco furado. A Bíblia deixa claro que você está roubando a Deus. A Bíblia deixa claro que você está abrindo uma brecha nas suas finanças para o diabo fazer a festa. Em outras palavras, é isso que significa quando nós não dizimamos a Deus. E por último, porque nós queremos que o Evangelho de Jesus não só alcance o Vila Góes, não só Anápolis, não só Goiás. Nós queremos um dia que a nossa igreja leve esse Evangelho de Jesus até os confins da terra. E da onde nós vamos tirar essas finanças para isso? Dos dízimos e das ofertas.